Voltamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 15 de dezembro. Eu sou o Fernando Rudnick e estou com a nossa dupla dinâmica Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Hoje temos diversos assuntos aí para comentar no nosso podcast mais querido do sul do Brasil, com uma ótima audiência, inclusive. Vamos falar da Copa do Brasil, vamos falar de reforços para Atlético, para Curitiba, e vamos comentar também o Flamengo, que está na decisão da Copa Intercontinental. Mas antes, vamos falar da pesquisa de torcidas que foi divulgada pelo 12 Esportes, encomendada com o Paraná Pesquisas. Vamos conversar com Murilo Hidalgo, que é o diretor do Paraná Pesquisas. Vamos destrinchar essa pesquisa. Claro, antes de a gente começar esse podcast, fica aquele recado para você que está nos vendo aqui no YouTube do 12 Esportes, para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixe a sua curtida, deixe seu like e, claro, compartilhe o programa com todo mundo. Então vamos lá, vamos colocar o Murilo Hidalgo na tela. Então quem está com a gente aqui é o Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas, o responsável aí por essa pesquisa que movimentou a cidade e o estado na semana passada, trazendo dados das torcidas aqui em Curitiba e no Paraná. Tudo bom, Murilo? Como que você está? Olá, Fernando. Olá, Mafuz. Olá, Carneiro. É uma satisfação estar com vocês. Ô, Murilo, acho que a primeira coisa que mais chama atenção ali na pesquisa, se a gente trazer assim, os dados, a gente destrinchou em várias matérias dentro do site do 12 Esportes. A matéria que mais deu audiência, que mais traz curiosidade, é a distribuição das torcidas por regional, né, da cidade. Traz muita curiosidade. E o Atlético domina em todas as 10 regionais. Existem 3 que têm empate técnico, né, que é a Matriz, Santa Felicidade e Boa Vista, mas o Atlético tem uma dominância na cidade. Isso aí te chamou a atenção? Chama atenção, Fernando, principalmente porque essas 3 regionais que você falou que há um equilíbrio são os bairros mais formados de Curitiba, né? Que a gente diria os bairros mais elitizados, a gente poderia dizer assim, certo? Então, na verdade, mostra que nos bairros periféricos o Atlético tem uma predominância. Mas, assim, o que mais me chamou a atenção, o que é mais preocupante para o Curitiba, o Paraná eu nem comento, porque o Paraná está muito baixo, certo? Mas o que mais me chamou a atenção, que é muito preocupante para o Curitiba, é por faixa etária, né, Fernando? Onde a predominância entre os jovens é muito grande por parte do Atlético. E isso se deve, ao nosso ver, pelas conquistas do Atlético na última década, né? A diferença do Atlético na faixa etária mais jovem, né, que foi analisada, 16 a 24 anos, é de 12,7 de vantagem sobre o Curitiba. Então é uma vantagem bem grande nessa faixa etária. E tem uma faixa etária só que é mais 60 que o Curitiba ganha, né, 21,8 contra 20,2. A questão do Curitiba ter a torcida realmente hoje mais idosa, né, Murilo? Exatamente, Fernando. Isso se deve também, com certeza, aos títulos que o Curitiba obteve lá atrás, né? Então essa eu acho que é uma grande preocupação para o Curitiba quanto ao número de torcedores. Murilo, antes é bom deixar claro para o nosso ouvinte que a Paraná Pesquisa tornou-se hoje um instituto de primeira prateleira. Está concorrendo e é um orgulho para nós, curitibanos, que é aqui de Curitiba, está concorrendo em prestígio, principalmente, está concorrendo com os institutos que dizem mais tradicionais. E esse trabalho feito foi talvez o único na história do futebol que fez individualizando vários elementos, vários itens. É uma seriedade incontestável os números que o Paraná Pesquisa traz. Mas, Murilo, a pergunta que eu faço é a seguinte:
nenhum deu 28%. Como é que explica isso numa cidade que é polarizada entre Atlético e Curitiba? 28% que não torce para ninguém. Olha, Manfus, primeiramente, obrigado pelas palavras, tá? Uma honra ouvir isso de você. O nenhum, Manfus, ele é muito alto, principalmente por causa das mulheres, né? Eu acho que o futebol ainda, infelizmente, é um produto masculino, certo? É um produto masculino. Eu acho que esse índice ele é muito alto devido às mulheres. O que cabe aos clubes, ao nosso ver, Manfus, fazer promoções para colocar mulheres, né, no estádio, né? Certo? Tem que haver algum incentivo para as mulheres irem mais ao estádio, porque é um público consumidor grande e com potencial, certo? Eu acho que, tanto para Atlético quanto para Curitiba, não só na cidade de Curitiba, Manfus, nós temos essa pesquisa por todas as capitais brasileiras que a gente vai estar divulgando, certo? O número de mulheres que não torcem para nenhum time, principalmente vai aumentando a idade também, é muito grande. Então, na verdade, eu acho que precisa, se os clubes querem aumentar as torcidas, hoje eu te diria que o grande caminho é o público feminino. Ô Murilo, a dupla Atletiba, que domina as torcidas no futebol paranaense, é muito prejudicada no interior pela penetração muito forte dos times, principalmente de São Paulo, né? E um pouco o Flamengo também. Então, realmente, nós temos uma dificuldade de entender como foi mal feita a colonização do Paraná no início do século XX, que deixou essa lacuna de paulistas e mineiros dominando no norte e os gaúchos penetrando no oeste e no sudoeste. E isso se reflete pela seriedade e pelas condições técnicas exemplares da pesquisa realizada por você e pelo seu instituto. Isso mesmo, Carneiro. Fica muito claro que a dupla Atletiba, ela é muito forte. Entende que é Curitiba e região metropolitana. Colonização, a falta de torcedor de Atlético e Curitiba no interior? Olha, Manfus, a gente vê também um grande problema, a gente assim culpa, entre aspas, a televisão, principalmente a televisão. Por quê, Manfus? Qual é o jogo que há 10, 15 anos entra no norte do Paraná aos domingos e às quartas à noite? Entra o futebol paranaense? Entra a dupla Atletiba? Ou entra São Paulo-Rio? Entra São Paulo e Rio? Quando entrou o futebol paranaense, a TV Bandeirantes, principalmente, na década de 80, predominava totalmente com a transmissão dos campeonatos de São Paulo e passava diretamente para a região norte, assim como privilegiava a dupla Grenal no oeste do Paraná. Então foi uma falha de políticos, de empresários e principalmente de empresários que dirigem as redes de televisão do nosso estado. Com certeza, Carneiro, com certeza, porque você pensa assim, um jovem, vamos pensar um jovem de 14, 15 anos, certo? Em Londrina, vamos pegar a cidade de Londrina. Qual é a opção que ele vê domingo à tarde de futebol? O Londrina tem pouco atrativo, certo? Até agora joga Campeonato Paranaense e Série B, Série C. Qual é o grande atrativo para ele torcer? É o jogo que passa no domingo e na quarta. E infelizmente ou infelizmente passa o quê? São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Fora isso, ele não tem opção. Então, ele acaba torcendo para aquilo que ele vê. E Carneiro, isso que eu estou falando para vocês, está mudando o oeste do estado. O oeste do estado também não torce mais para Grêmio nem para Inter. Está diminuindo ano a ano. Por quê? Porque os jogos da TV, que a TV privilege, dá um certo privilégio, são os times de São Paulo. Por isso que nem o Flamengo, que tem uma torcida enorme no Brasil inteiro, tem dificuldade nos estados do Sul. Por quê? Os jogos que a televisão passa, que ela privilegia, são os times de São Paulo. Para ilustrar isso aí, Murilo, Cascavel, né, a cidade mais importante ali do oeste, a torcida principal é Corinthians com 15,3%, depois vem Palmeiras 9,5%, Flamengo 9,1%, e aí aparece o Grêmio também empatado com 9,1%, Inter tem 6%. O Atlético vai aparecer em nono, com 2,9% da torcida na cidade, o Curitiba 2,2%. E esse é um fato que chama bastante atenção, porque fora da região metropolitana, Atlético e Curitiba são praticamente nulos, né, Murilo? Eles não aparecem. O Curitiba, em Londrina, ele não é nem mencionado entre os principais, né? Ele aparece em outros times, né?
Exatamente, Fernando. E o Atlético, ele aparece timidamente, mas começa a aparecer pela década de ouro que ele viveu, certo? Uhum. Pela década de ouro que ele viveu. Agora, a perspectiva e saindo nas outras pesquisas das outras capitais, os times do Paraná sequer são citados, não existe essa torcida, né? Então, eu acho que essa é uma grande preocupação aos dirigentes, né, de como mudar essa realidade, como tirar o futebol paranaense de Curitiba e região metropolitana e passar a ter força estadual no primeiro momento, né? Mas não se preocupam, não. Dirigentes são omissos. Eu avisei isso, não digo nem denunciei, eu apontei esse fenômeno na década de 1980, diversas vezes, alertando os dirigentes do Atlético, do Curitiba e, na época, o Colorado, de que eles precisariam tomar certas providências junto às redes de televisão para evitar de passar só jogos do Campeonato Paulista no nosso estado. Nada foi feito e não será feito. Pode esquecer isso. O Murilo, o Corinthians, então, das 9 maiores cidades do estado, ele domina em 6, ele só não ganha aqui na região metropolitana, onde o Atlético vence, seguido pelo Curitiba. E nas cidades, os times do interior, melhor dizendo, ele tem o Operário como o time do interior que tem mais torcida na sua própria cidade. 9,9% da torcida de Ponta Grossa torce pro Operário. O Londrina é o segundo com 7,8%. Claro, são torcidas muito menores, mas é um número até interessante para o Operário, que está num empate técnico com o Flamengo ali, que tem 10,6%. Exatamente, Fernando, mas o Operário também nos últimos anos melhorou muito, né? Isso também deve ter um peso na pesquisa. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, que você vê assim, às vezes é muito criticado, né, Mafuz, Fernando, e Carneiro, o sentido da venda do mando de campo, da importância que às vezes o Corinthians joga em Londrina, o Corinthians joga em Cuiabá, o Flamengo joga em Brasília, o Vasco joga não sei aonde. Será que não seria uma opção para os times do Paraná, alguns jogos, fazer no interior do estado para buscar essa torcida? Entendeu? Então, são coisas que você vai vendo que os outros times fazem, para quê? Para que as pessoas comecem a torcer, certo? Para o time, né? Movimenta a cidade e ganha adeptos, né? É uma estratégia aí a se analisar. E tem, Mafuz, antes de você falar, a questão do Paraná Clube, né? Que se a gente for pegar a primeira pesquisa do Paraná Pesquisas de torcida lá em 2008, o Paraná aparecia como a terceira de Curitiba aí, talvez, com 9,8%. E agora caiu para 4,9%, caiu pela metade a torcida do Paraná de 2008 para 2025, né, Murilo? Eu não preciso falar muito, né? Eu não preciso falar muito, certo? Os números falam, né? Os números falam. Exatamente. Mas, Murilo, muito obrigado aí pela tua participação aqui no podcast Carneiro e Mafuz. Ótimo trazer esses dados, né? Fazer esse raio-x, esse panorama geral das torcidas. Fazia algum tempo que a gente não tinha, então foi algo que trouxe bastante informação e é muito importante aí para a gente dar esse panorama geral aí sobre as torcidas dos nossos times. Valeu, Murilo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e muito obrigado pela parceria com vocês. Então, continuando o podcast Carneiro e Mafuz, depois dessa aula sobre as torcidas de futebol aqui no nosso estado, em Curitiba, vamos começar o nosso Mas assunto. Antes, eu gostaria de fazer uma observação. Faça, Mafuz. Inclusive foi tema da minha coluna. Hoje o Atlético é o time do povo de Curitiba, né? É o time do povo. Aquela ideia de que o Atlético era o Cartola, que o Atlético era o clube elitizado, clube do Palácio Iguaçu, né? Ela já não é mais absoluta. Quer dizer, o Atlético é o time do povo. E por quê? Porque domina as classes de menor renda. Isso é uma prova definitiva de que o Atlético vai ter que criar algum mecanismo para atrair essa gente para dentro da Baixada. Porque assistir o Atlético continua sendo muito caro.
proibitivo para esse extrato social. Vamos ver se o presidente Mário Celso Petralha se sensibiliza com esses números. Inclusive, o site oficial do Atlético publicou, deu notícia dessa pesquisa, desse trabalho entre 1-2 e a Paraná Pesquisa. Muito bem. Ontem teve Copa do Brasil, Carneiro Neto. 2 jogos e 2 jogos bons. O Corinthians e o Vasco vão fazer a final. O Corinthians perdeu do Cruzeiro e passou nos pênaltis. E aconteceu a mesma coisa no Rio de Janeiro. O Vasco perdeu do Fluminense e também passou nos pênaltis. O que você achou dos jogos? Olha, tecnicamente os 2 jogos fracos, né? As equipes têm uma limitação, vamos dizer assim, que é a cara do atual futebol brasileiro. Mas foi interessante pela mas foram força. Movimentados, né? Sim, movimentado, mas você vê que é de baixa técnica, né? Não tem uma sequência muito batido, empolgante, né? Exato. Então é um defeito que o futebol brasileiro tem. Aliás, podemos superar tudo isso se o Flamengo ganhar o título intercontinental do PSG na quarta-feira. Mas voltando então a essas partidas, o Corinthians se impôs ao Cruzeiro. O Cruzeiro era considerado favorito pela performance no Campeonato Brasileiro, o mesmo se aplica ao Fluminense. Mas daí chega na hora do jogo, evidente que há uma disputa, como se mencionou, mas não houve um predomínio. Daí foram para os pênaltis. E nos pênaltis o Cássio perdeu o duelo para o... O Cruzeiro abriu 2-0. Sim, mas depois perdeu o duelo nos pênaltis para o Hugo, o goleiro do Corinthians. E o mesmo se aplica em relação ao Vasco e ao Fluminense, né? O Fluminense conseguiu reverter o resultado no tempo regulamentar e perdeu nos pênaltis, inclusive com o ex-atleticano Canóbio, fazendo a cobrança com o seu pé de pano e perdendo a penalidade. E assim nós teremos a final entre Corinthians e Vasco, 2 equipes tradicionais de grande torcida, e eu acho que será muito boa a final. 2 detalhes, eu extraio 2 detalhes dessa semifinal. Não sei se é motivo, eu gostaria até que o Carneiro entrasse nesse tema, não sei se é motivo de preocupação ou motivo de surpresa. Com a classificação do Vasco para a final, o Vasco ganhou a vaga, independente do título. Não, é só para outra temporada, né? Essa ainda mas de não. qualquer maneira, veja só, os cariocas se o Vasco não ganhar, se o Vasco ganhar, os cariocas vão colocar os 4 que participaram no Brasileirão, vão para Libertadores. Ora, futebol carioca não é exemplo de nada. Só o Flamengo, porque o Flamengo é coisa especial, é outro mundo o Flamengo, né? Mas Botafogo em crise política e crise societária, Vasco em crise financeira, crise societária, Fluminense com aquela vidinha dele levando os credores na conversa, e os 4 vão disputar uma Libertadores. Então veja só que situação. O Vasco quase foi eliminado pelo Operário de Ponta Grossa na Copa do Brasil. Agora, em relação aos finalistas, o Vasco e o Corinthians, nós devemos enaltecer o trabalho dos treinadores, do Dorival Júnior e do Fernando Diniz, que são nossos conhecidos, né? Ambos jogaram aqui, né? O Fernando Diniz no Paraná e o Dorival Júnior no Curitiba, e foram técnicos das nossas equipes. Então eu acho que é um trabalho muito eficiente de ambos, porque não é fácil você superar os adversários que teoricamente estavam em melhores condições. Do Dorival principalmente, porque o Corinthians, olha o ano do Corinthians, sempre com o salário atrasado, destituiu um presidente. Cada gol que o Memphis faz é mais um monte que tem que pagar. Mais um monte que tem que pagar. 3 presidentes estão na mira do Ministério Público. E o Corinthians deu uma de Atlético Paranaense, meteu uma camisa horrorosa. Não era nem rubro-negra, era laranja e negra. E o tal do Memphis ainda meteu um gol com as mesmas cores. E por último desse assunto, veja o que é a irresponsabilidade do dirigente, mesmo que seja o dono do clube, o presidente do Cruzeiro, o tal do Pedrinho.
caiu no papo do Alexandre Matos, aquela vez, contratou o Gabigol. O Gabigol ganha anualmente, tem um rendimento de 25 milhões de reais. Contrato até 2028. Perdeu, não jogou esse ano, porque não era opção do treinador. Perdeu o pênalti que decidiu a vaga para a final. E a torcida não quer nem que ele volte para Belo Horizonte. Quer dizer, até o final do contrato, esse rapaz vai ter faturado, ter garantido quase 100 milhões de reais. O Cuca queria trazer para o Atlético. Ele queria trazer para o Atlético. Os empresários, os agentes e jogadores hoje são os maiores administradores da inteligência do futebol. Só que eles manipulam os cartolas com gordas comissões. Só pode ser essa. Mas que não é o caso do presidente do Cruzeiro. Não vou entrar no mérito deste ou daquele. Porque eu estou achando muito estranho que os empresários, os agentes conseguem tudo nos clubes. Tudo. Né? E os jogadores não estão nem aí, falta de comprometimento, esta é a palavra. Porque os jogadores já sabem que estão com contrato até... Imagine, fazer um contrato com um veterano até 2028. Né? Além daqueles contratos que se renovam automaticamente, que é outro absurdo. O cara que não joga nada. Do Juliano do Atlético. Então eu estou achando, olha, o futebol está muito esquisito, muito estranho. Não é só o clima que mudou, não. Mudou a ética do futebol. Bom, a ética política já havia mudado há muito tempo. Mas o futebol ainda mantinha certos padrões de respeitabilidade junto ao público torcedor. O Carneiro, o que você achou dessa nova distribuição de vagas para a Copa Libertadores? A partir da próxima temporada, 2026, os finalistas da Copa do Brasil estarão na próxima Libertadores e o Brasileirão fica com uma vaga a menos. Você acha correto? Não acho nada. É tudo politicagem, é tudo jogadinha de cartola. Veja o que esse Infantino está fazendo com a Copa do Mundo. Avacalhou a Copa do Mundo com 48 seleções. Veja o que ele está fazendo nessa campeonato mundial intercontinental aí, disputando no mesmo período da Copa Arábica lá. Por quê? É tudo grana. Tanto que os estádios estão vazios, porque eles estão mais preocupados com as decisões deles. Então, eu não vou entrar muito, não, eu vou ficar, ele é ranzinza, ele só reclama. Não, tudo bem. A Libertadores da América também já era. Era uma belíssima competição, só ia campeões e vice, virou um circo de cavalinho, entendeu? O futebol avacalhou-se. Torcedor, me perdoe, se quiser continuar comendo a unha, torcendo, continue. Mas eu perdi a graça. Eu assisto porque gosto, é uma coisa que eu faço desde criança, mas eu perdi a emoção, vamos dizer assim, de ver o futebol. A não ser um super jogo, como você vê aí, o que houve ontem na Premier League, né? O Wolves, o Lanterninha, quase ganhando do líder, o Arsenal. E foi tudo decidido nos acréscimos. Então esse é quase um esporte diferente, o que se vê na Europa. Na Europa não, na Inglaterra também, né? Não, mas o campeonato... O espanhol está horroroso. O campeonato alemão é muito bom. O espanhol caiu porque o Real Madrid caiu. Mas o campeonato francês, o Paris Saint-Germain, mantém bons índices de atuação. A Itália caiu, a Itália, inclusive, está na repescagem da Copa do Mundo, vive uma crise muito grande. Mas você tem razão, a Premier League, o inglês realmente vale a pena assistir. E a Champions, né? Essa semana a Champions foi um espetáculo, né? Goleadas, gols de todo jeito. Imagina se você não gostasse de futebol aí. Não, você assiste tudo. Eu sou profissional, né? Eu tenho os ouvintes da Rádio CBN, do 12 Esporte, os nossos leitores. Mas é que eu perdi muito, Mafuz, aquela empolgação com o futebol brasileiro. Entendi. Mas eu perdi também. Eu acho que, tecnicamente, veja só, 4 dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, horroroso. Não dá, é difícil ver 90 minutos. O próprio jogo de ontem que se mencionou, Cruzeiro e Corinthians, não vai pensar que eu fiquei grudado, não. Eu dava uns cliquezinhos para ver um pouco de notícia, ver se a Zambelli tinha voltado, mais um cliquezinho para ver se tinha matado mais alguém na Austrália. Noticiário de péssima qualidade, né? Um outro bandido matou 9 lá numa universidade nos Estados Unidos. Mas a gente dá uma fugidinha, porque é duro o tal do futebolzinho, viu? É danado de arrastado. E a final do Intercontinental, Mafuz, PSG e Flamengo, há possibilidade para os torcedores do Flamengo acreditarem no título? Eu vou ser bem sincero para você.
Dá para acreditar. Depois do Mundial de Clubes que o Botafogo venceu, mas não é porque o Botafogo venceu. O time do Flamengo é muito bom. Ele está no nível de concorrer com o Paris Saint-Germain. O técnico Felipe Luiz, que é um dos grandes responsáveis pela presença do Flamengo em todas essas conquistas, ele foi muito feliz ao afirmar que o Flamengo teria que fazer um jogo perfeito para ganhar do PSG. Eu concordo. Porque o Flamengo tem uma zaga muito bem composta. Aliás, é inexplicável porque que o Léo Pereira, né, revelado pelo Atlético Paranaense, não vai para a seleção brasileira. Ficam perdendo tempo com jogadores que atuam na Europa. Exatamente. E jogando mal. Eu também amo. Mas o Arrascaeta é excepcional jogador. O Bruno Henrique é muito bom jogador e a volta do Pedro é muito bem-vinda para o Flamengo. O PSG tem craques, né? Ninguém vai discutir. Doué, Dembélé, e, enfim, principalmente o Vitinha, né? O meio de campo perfeito, esse Vitinha. Agora, é um jogo interessante. O Luiz Henrique, veja só como é o futebol. O técnico espanhol Luiz Henrique, ele afirmou que está preocupado porque o PSG anda muito cansado. Mas, filho, você estava em férias até agosto. Nós estamos ainda em dezembro. Quem está cansado é o Flamengo, que vem jogando desde janeiro e vai entrar em férias na segunda, depois dessa partida, lá na quinta, sexta-feira. Então esse argumento do Luiz Henrique é furado, que ele já está antecipando uma possibilidade de não ser campeão. Muito bem. Outra notícia que tivemos aí nessa semana relacionada ao ex-treinador do Coritiba, o Mozart, que foi anunciado pelo Ceará. Pois eu não entendi a do Mozart. Não entendeu. Então, deve ser questão financeira, então, que o sensibilizou a ir para o Ceará e continuar técnico da segunda divisão. Que ele estava comentando que gostaria de treinar a primeira divisão e tal. Eu não entendi essa do Mozart. Não, essa explicação do Mozart existe várias versões. Eu tentei me aproximar o máximo possível de pessoas que estão dentro do trabalho do Coritiba. Parece que ali houve uma conjunção de fatores que determinaram o afastamento do Mozart. O último foi o financeiro, não tem nada financeiro. Parece que a questão de elenco fechado no vestiário, o Mozart ficou com os jogadores, não quis apresentar uma lista de dispensa ou coisa semelhante. Eu acho até que o executivo, dono do futebol do Coritiba, da SAF, ele deveria fazer uma exposição para esclarecer definitivamente isso, porque ele tem todo o direito, ele é o patrão. Né? De repente aconteceu isso, então não queriam renovar o elenco do Coritiba, porque o grupo se fechou, classificou-se, foi campeão e seria uma injustiça dispensar alguém, mas já houve dispensas, já saiu uma barca lá no Alto da Glória. Então essa saída do Mozart está mal contada. O Coritiba até agora anunciou o Pedro Rocha e também tem um volante que chegou chamado William Oliveira, estava no Vitória, 32 anos, tem passagens aí por Fluminense, Sport, Mirassol, América. Eu falei aqui que o Coritiba era um grande candidato para o rebaixamento por causa da timidez com que ele vai no mercado. Eles partem do critério do custo-benefício, e o benefício sempre, o elemento benefício desse critério é sempre duvidoso. Até agora o Coritiba contratou 2 jogadores que numa Série A podem ser até opções de reposição, mas não para formar um grande time. O William Oliveira era a característica dele principal é conhecido. Rouba a bola, é um cara que faz desarmes, mas ele foi titular somente em 16 jogos no Campeonato Brasileiro da última temporada. Por quem? Pelo Vitória. Pois é. Pelo Vitória. O Atlético... Quer dizer, é reserva do Vitória, e o Coritiba vai trazer como solução para o meio campo. Vai ter que vir bastante gente aí pro Coxa formar o elenco, pro Seabra comandar no ano que vem. O Atlético, por enquanto, oficialmente ainda não anunciou ninguém, mas tem alguns jogadores fechados já. O que já é uma boa notícia, não anunciar ninguém. O
Vamos começar pelas saídas. O Patrick, a gente não falou na semana passada, ele não fica. É uma boa a saída do Patrick, Carneiro? Não acrescenta nada, né? É um jogador a mais. Não foi o que se esperava dele, como o Juliano também não. E o Abraão também não, o Léo Pelé também não. Então é muito difícil você tratar de um futebol de segunda categoria, como é esse que nós estamos assistindo na Série B do Campeonato Brasileiro. Espero que a dupla Atletiba saiba se comportar nas contratações, melhore o padrão, porque senão tem boas de volta. Por enquanto, então, fechados com o Atlético, o volante Alejandro Garcia, que estava no Once Caldas, já tinha um pré-contrato desde o meio deste ano com o Atlético, e agora fechando... Da onde que é? O que é? Ele Paraguaio, argentino, colombiano. Mas o que tem de colombiano no futebol brasileiro? Espera aí que você vai ouvir. É impressionante. Ó, e fechou com... Como se a Colômbia fosse o melhor futebol da América do Sul. É impressionante. E fechou com o Jadson, que já jogou no Atlético, estava no Juventude, e o volante também, 32 anos, que a tendência é vir também para uma composição de elenco. E o Atlético tem volantes aí como alvos, porque só tem no elenco o Filipinho, basicamente, hoje. Tem o Juan Portilha, do Tajeres, da Argentina, o Andrés Cubas, do Vancouver, da MLS dos Estados Unidos. Ele joga no time do Vancouver, que é canadense, mas joga na MLS. E Gabriel Vidjamil, da LDU boliviano, comandado pelo Thiago Nunes. E o Christian Oliva, do Nacional do Uruguai. O Atlético está buscando volantes. Ainda, acho que dessa lista aí, vai tentar fechar com uns 2 ou 3. Por isso que eu torço para que a CBF leve em frente a redução de estrangeiros no Brasil. Porque tal absurdo é que a mão de obra para o futebol brasileiro, a mão de obra da América do Sul é barata. Né? Se contrata um jogador da Colômbia pagando 10, o mesmo jogador da mesma condição no brasileiro custa 20, custa o dobro. Então, por isso que eles vão atrás. Mas por isso que os agentes de jogadores, os empresários de jogadores, são predominantes nessa estrutura mal feita do futebol brasileiro. Agora, eu tenho uma informação de cocheira. Opa! Que existem 3 garotos na base do Atlético que são muito bons e devem subir já nesse campeonato estadual, aí devem participar. Uma notícia muito boa que me foi passada. Você lembra os nomes desses jogadores? Não. Joãozinho, Pedrinho e Luizinho. Beleza. Para fechar, a notícia triste, no sábado teve a final da Taça Paraná, entre Capão Raso e Trieste. Terminou em pancadaria durante a cobrança de pênaltis, e o atacante Bill, que jogou no Curitiba, apanhou, foi levado para o hospital, já saiu do hospital, tá melhor, mas foi levado desacordado, né? Na Taça Paraná. Eu comecei em rádio, foi pouco tempo na rádio difusora de Guarapuava. Edgar Lippmann e Nico Tembel. E na época era o Grêmio Oeste de Guarapuava que participava da Taça Paraná. E eu viajava para transmitir jogo do Atlético, do Grêmio. Taça Paraná é terrível. Mas você não saía desacordado do estádio? É terrível. Tá? Olha, uma vez fomos transmitir um jogo em Jacarezinho. Cruzamos todo o norte do Paraná de carro para ir a Jacarezinho. Grêmio Oeste e Esportiva de Jacarezinho na época. Né? Você conhece Jacarezinho, Carneiro? Sim, claro, conheço praticamente o estado do Paraná todo. Pau puro esse. Até porque eu nasci na região. É pau puro. Nasci em Venceslau Braz, né, Siqueira Campos, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Andirá, tudo na região. Mas depois, por questão profissional, eu transmiti. Tinha Esportiva de Jacarezinho. Exato. Tinha a Cambaraense em Cambará, e depois veio o Matsubara, né? E então era difícil a gente. Eu pensei que as estradas até hoje são ruins, imagine naquela época. A infraestrutura rodoferroviária do Brasil é o famoso lixão, né? Eu pensei que a civilização havia chegado na Taça Paraná. Não, pelo jeito não. E não. aonde que foi esse jogo? Foi no estádio do Capão Raso.
aqui em Curitiba. Você acredita que o Paraná é um estado desenvolvido como é, graças à iniciativa privada, não graças aos governantes? Não tem uma freeway de Paranaguá, do porto de Paranaguá até a região de Paranavaí, cortando o estado, ou até Foz do Iguaçu. Isso é inaceitável. E eles se acham, os governantes, não, os políticos. Olha, é um bando de incapazes, viu? Coitado do povo. É isso, meus amigos. Segunda-feira que vem estamos de volta aqui no Carneiro e Mafuz. Até lá. Tchau, tchau.